Se você já ganha bem na empresa que trabalha, ou é PJ, atende algumas empresas e se sente travado, estagnado, querendo crescer, mas não sabe por onde começar, então esse vídeo é para você. Muita gente quer abrir seu primeiro negócio ou crescer o negócio que já existe. E não é falta de capacidade, de esforço que impede essas pessoas de chegarem lá. Existe uma questão relacionada à decisão nesse processo de transição. Muita gente inteligente trava, não cresce, não porque não sabe trabalhar, mas porque na hora de crescer não estabelece bons critérios. Eu me chamo Endrigo e eu abri alguns negócios. Uns deles não saíram do chão e outros, em 4 anos eu saí do zero e faturei mais de 70 milhões de reais. Utilizando a estratégia certa que eu vou te contar nesse vídeo, para você conseguir realmente fazer essa transição do momento atual para o momento que você tanto deseja. Deixa eu te falar, a maioria das pessoas trava nesse lugar, e já aconteceu comigo em alguns dos projetos, por causa do modelo mental. A gente se acostuma a trabalhar para alguém, a gente se acostuma a ter poucos clientes, a faturar baixo, pequeno, e a gente fica nesse ciclo. E aí a gente quer se esforçar mais, colocar mais energia, quando na verdade a gente tem que mudar alguma chave importante dentro da gente. A forma de pensar que está relacionada ao modelo mental. Vamos pensar em profissões bem pagas. Médico, dentista, advogado. Essas pessoas desenvolveram uma habilidade e sabem fazer muito bem aquilo. Aí elas ganham os primeiros clientes, aumentam a renda delas e elas se deparam numa situação onde bateram num teto. Para onde que eu cresço aqui? Eu trabalho 15 horas por dia muitas vezes, ganho bem para isso, mas não tenho vida. Não consigo ficar muito tempo com a minha família. Como que eu faço para crescer? Porque se hoje eu parar ou trabalhar menos do que eu estou trabalhando, a minha renda diminui. Se eu trabalhar mais, talvez eu consiga trabalhar mais 1, 2, 3 horas por dia, e isso não é suficiente para eu alcançar o objetivo financeiro que eu defini. Então esse modelo, ele é o de venda de horas. Você tem um tempo limitado. Quando você pensa em grandes empresas ou empresários, empreendedores, talvez venha na sua mente Bill Gates, venha na sua mente o Elon Musk. O que esses caras fazem se eles têm as mesmas 24 horas que você, que eu, para conseguir ganhar muito mais? E aí que vem a questão do modelo mental que esses caras adotam. Eles não estão ali vendendo horas. Eles estão solucionando grandes problemas. E eles têm pessoas junto com eles. Então, eles escalam o tempo deles através da contratação e da associação deles com outras pessoas. Então, se uma pessoa tem 24 horas, 2 pessoas têm 48, e assim vai crescendo o número de horas que cada pessoa entrega da sua vida em prol de construir um modelo de negócio. Então, uma coisa que ficou sempre comigo, quando eu estava naquela época onde parecia que as coisas não andavam, aonde eu vendia minhas horas, meu tempo, é que eu queria ter um produto, um negócio, aonde ele não dependesse da minha imagem. Porque quando eu estou nessa situação, aonde eu sou o único que sabe fazer o que eu faço hoje. Talvez eu até possa ter um colaborador comigo, ou talvez nenhuma pessoa. Eu fico refém das minhas próprias habilidades. Então eu sou muito bom em algo, mas eu sou restrito por causa que o meu tempo é restrito. Então a chave deste modelo mental é criar um negócio onde você tem algumas ofertas, talvez uma única oferta principal, sólida, forte o suficiente, aonde você consiga contratar outras pessoas, treinar essas pessoas, e quando você quer crescer um negócio, escalar ele, sair
daquela, digamos assim, daquela renda mínima que está ali para pagar a conta. Você ganha bem, mas ela está ali para pagar a conta, não sobra dinheiro no final do mês. Não tem como investir, talvez, na expansão desse negócio, talvez investir em algum ativo que te dê uma renda passiva, porque você ganha bem, mas esse dinheiro também é bem gasto. Então é pensar que é necessário criar um modelo onde este modelo de negócio não exija 100% da sua presença, onde outras pessoas podem ser treinadas e executar tarefas que você executa hoje e que você talvez pense, tá, mas será que tem alguma pessoa que executa tão bem quanto eu? Será que eu consigo treinar alguém para isso? Então tudo isso são crenças, amarras mentais que te deixam muitas vezes estagnado. É óbvio que talvez você vá contratar pessoas e elas não executem tão bem quanto você, mas talvez seja contratado alguém que execute melhor. Então o jogo está em escapar, digamos assim, desta máquina, que é o emprego, que é o PJ, que é uma empresa pequena, que é uma máquina, eu costumo pensar, bem fechada, como se fosse um quadrado mesmo, e expandir essa máquina, abrir ela. E para você abrir essa máquina e crescer, você precisa de gente, pessoas boas, alinhadas com os seus valores, bem treinadas. E aprender, sim, a delegar, deixar de centralizar as coisas, porque quando você faz isso, você se liberta, você confia na outra pessoa. Muitas vezes ela vai fazer melhor do que você, e aí vai te dar espaço para pensar de forma também mais estratégica, digamos assim. É claro que você não vai abandonar o negócio e ficar apenas pensando, criando estratégia. Existe a necessidade do fundador, do dono da empresa, também estar à frente do motor de crescimento da empresa, que geralmente está relacionada a marketing e a vendas. Então, quando você está à frente desse motor de crescimento, você vai ter atividades operacionais nesse contexto. Mas outras atividades que podem ser delegadas, você vai treinar outras pessoas e delegar. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir ganhar mais tempo dentro de um negócio. Agora, digamos que você é empregado em alguma empresa. Você trabalha lá 8 horas por dia. Como fazer esta transição sem comprometer a renda? A primeira coisa a ser pensada é que quando você sai desta empresa, você queima uma ponte. E aí você precisa construir uma outra ponte, e essa ponte precisa ser construída, ela precisa funcionar, ela precisa dar certo. Só que existe um tempo para construir essa ponte. E quando você sai e deixa de ganhar a renda que você está acostumado a ganhar e que precisa para bancar o mês, o risco de quebrar, de ficar ansioso, querer ter pressa para acelerar essa empresa nova sendo criada, e o risco de você desistir, querer voltar para o emprego, ele é muito maior do que se você sabe que a renda desta empresa é necessária, então você continua trabalhando as 8 horas por dia aqui, e você acaba criando uma nova ponte, ou seja, paralelamente com o tempo que sobra, talvez é algumas horas por semana no primeiro momento, aí você vai contar também com o final de semana. E é importante entender isso porque sim, a gente fica cansado de noite quando volta do trabalho ou no final de semana. Faz parte do jogo. Mas a gente precisa entender que talvez essa transição, esse momento de trabalhar mais horas durante a semana, no final de semana, talvez não tirar férias, é necessário para que a gente construa essa transição de uma ponte, que é o emprego, para outra ponte, que é o negócio próprio. E aí, à medida que essa transição vai acontecendo e que o negócio próprio for gerando renda também, você vai começar a olhar para o seu emprego e vai avaliar: será que é necessário realmente eu continuar nesse emprego?
talvez você vai conseguir encontrar uma resposta de que se você colocar mais energia, mais tempo nesse seu negócio que já foi validado, já está dando certo, você começa a se dar conta que colocando mais energia, esse negócio pode prosperar mais. Então, ele é uma transição, não é queimar a ponte. Porque quando você queima a ponte, não tem mais como voltar para aquele lugar. Então, é importante você construir uma ponte do lado dessa ponte que já te dá sustentação. Então, isso te dá uma paz de espírito maior, te dá um tempo maior para que nos obstáculos dessa segunda ponte, que é o seu negócio, que eles vão acontecer, pode ter certeza disso. Várias vezes, em vários momentos da minha trajetória, cada novo negócio que eu abri foi um desafio para mim. Porque são mercados diferentes, pessoas diferentes, o timing é diferente. Então, entender que esta transição, ela precisa de tempo. E quando você tem duas pontes, você fica mais seguro e mais confiante de si e também fica mais calmo, tem mais paciência durante o processo. Um outro ponto para você se dar conta é que a primeira coisa necessária para crescer, para escalar, é ter direção. Se você não tem a direção, não tem um plano para isso, e você tem condições financeiras e começa a investir em estrutura. Então, por exemplo, a gente vai fazer o rebranding da marca, o site novo, nós vamos trabalhar a rede social, começa a sair dinheiro do caixa e é investido muito nessas frentes, você começa a ficar com peso financeiro na empresa e muitas vezes emocional. Fica apegado a isso. Então é entender que primeiro a direção e aí você vai fazendo validações desta direção. O que você imaginou como plano está se concretizando com pequenas ações, se validando com pouco investimento? Se sim, você aumenta a aposta, você vai investindo mais dinheiro e vai aumentando o nível de aposta, de investimento naquela direção. Então, o primeiro passo para crescer não é sair contratando gente, investindo em ferramentas, em tecnologia, em marca, a moda louca. Então, como fosse assim, pô, o fulano está fazendo isso, então vamos fazer isso, fulano está fazendo aquilo, aquela empresa, aquele mentor disse para mim que esse é o único caminho. Uma coisa que eu aprendi, não existe fórmula pronta, digamos assim, que funcione para mim igual funciona para você. Então é importante sim ter referências de outros empresários, empresas, o que eles estão fazendo. Mas aí voltar para dentro do seu negócio, para dentro do seu contexto. E aí avaliar se aquilo faz sentido para ti. E a melhor forma de avaliar isso é testando com pouco investimento, entrando em campo e a partir das validações, se foi validado que aquela é a direção, o ponteiro da empresa, do resultado está mexendo, está crescendo, a gente vai ampliar o investimento, fortalecer ele. Do contrário, a gente, dá uma recuada e olha para o plano novamente. Esta é a direção que eu quero ir? Beleza. O plano para chegar até este local, ele está bem montado ou ainda ele está deficitário? Entender isso é importantíssimo, porque te dá mais clareza de onde alocar o seu dinheiro, de aonde alocar o seu tempo e uma coisa que pouca gente se dá conta, a energia. A gente tem uma energia limitada durante o dia. Então, aonde alocar dinheiro que é limitado, tempo que é limitado e energia que é limitada? Precisa sim ter uma direção clara e a partir daí fazer micro validações e ir aumentando a aposta conforme for validando aquela direção e aquele plano traçado. Existe algo conhecido como o custo invisível da transição mal feita. O que isso significa? Quando alguém faz uma transição
seja de um emprego para um negócio próprio, seja de uma empresa que chegou num teto e está crescendo, então está fazendo uma transição para um novo patamar, precisa se dar conta e se perguntar se realmente esta pessoa, esta empresa, ela quer crescer, se o fundador da empresa, se o cara que está naquele emprego, ele quer isso de verdade. Porque muitas vezes a gente quer crescer porque a gente olha para outros empresários, vê eles mais alto do que a gente, ganhando mais dinheiro, acha que eles têm mais sucesso, que eles têm uma vida melhor e a gente se compara com eles. E a partir daí começa a nascer um desejo dentro de nós, nos movendo e dizendo, cara, precisa trabalhar mais, precisa trabalhar melhor, precisa ganhar mais dinheiro. Então, aquele efeito comparativo. Mas a gente tem que voltar para dentro de si e se perguntar, será que eu quero pagar esse preço? Talvez você está feliz no seu emprego ou com a sua empresa menor, com menos problemas para resolver, você tem uma boa renda, sobra um dinheiro bom no final do mês, você consegue ter um tempo de qualidade com a sua família, você consegue ter um tempo de qualidade com você, cuida da sua saúde. Talvez melhorar o que você já está fazendo sem fazer grandes investimentos, sem querer fazer grandes mudanças, talvez seja o melhor caminho para você. Então, se perguntar se vale realmente a pena, se você quer realmente esse crescimento, se você está disposto a pagar esse preço. Na minha empresa anterior, eu saí de eu como fundador, meu sócio, para 45 pessoas. E eu visualizava que, pô, isso era legal, era bacana, eu queria ter uma empresa grande, crescer. E quando eu tinha 45 pessoas, cara, eu comecei a entrar em depressão, em ansiedade, em conflito interno. Eu comecei a perder o brilho pelo negócio. E eu comecei a me questionar. Cara, Endrigo, será que tu quer realmente isso? E eu ficava imaginando que naquele momento, se eu pudesse sair da empresa e viver 3, 4, 5 meses sabáticos, pegar a mochila, ir para a natureza e me desconectar daquilo, eu fiquei muito tempo tentado a isso. Eu ficava pensando, eu ia dormir pensando nisso. Então, o que eu posso te dizer aqui? É importante fazer essa pergunta: será que eu realmente quero crescer? Eu estou disposto a pagar o preço disso? Talvez esse seu crescimento, sim, seja mais lento do que de outro empresário. Mas se para você está tudo bem, não tem erro nenhum nisso. Então, qual caminho seguir daqui para frente se você realmente está disposto a fazer essa transição? É olhar para quem já fez ela, talvez conversar com essa pessoa, talvez refletir, estudar essa pessoa de alguma forma. Talvez é uma pessoa pública, está na rede social. Talvez através de um livro da história de uma pessoa, de um grande líder que você admira, fazer esse estudo de qual foi o caminho, como que essa pessoa pensou, como que ela agiu, e aí você olhar para isso como uma referência. Então, se faz sentido para ti, você vai repetir o que essa pessoa fez em algum nível e vai avaliar se o que você está fazendo está funcionando para você. Então, não tomar como verdade o que eu estou te dizendo nesse vídeo, o que você vê num livro. Testa com você. Leva para o seu contexto, no plano que você tem, e a partir daí você faz microtestes. Não precisa dar all-in, investir tudo que você tem. É vida ou morte. Cara, esse é o maior erro. Então, é dar pequenos passos, fazer pequenas apostas. Se dá errado, você não morre, você continua vivo. Morre no sentido da expressão, né? Mas pensar que fazer estes microtestes, se nenhum deles derem certo, digamos assim,
você continua no jogo. Você continua empregado de uma boa empresa ganhando bem. Você continua com o seu negócio gerando renda, certo? Então, quando você faz microtestes, você tem uma chance de sair desse momento atual que você se encontra, sem quebrar, sem falir, sem perder as noites de sono, mantendo a saúde, mantendo a família perto, próxima de você. O crescimento é uma jornada onde você se conhece em primeiro lugar. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal onde eu conto como que eu limpei a minha mente, eliminei aquelas crenças conflitantes, negativas que ficavam ali me incomodando, me atrapalhando, como que eu mudei a minha percepção sobre o mundo. Então você pode clicar em algum lugar dessa tela e assistir esse vídeo agora mesmo.